Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão do lado daí? Do lado daqui hoje a conversa é sobre canto mitrado. Canto mitrado é uma daquelas técnicas que existe muitas maneiras de fazer. O duplo, o simples, aquele que a gente faz com peças com manta, por exemplo, que é um pouquinho diferente. Enfim, muitas possibilidades. Para quem está começando, às vezes pode parecer assim, nossa, é tudo muito difícil, mas não. Essa forma de fazer aqui em toalha simples, sem manta, você vai ver que é muito fácil, é bico, é tranquilo, é rápido e assim, é despretensioso nas medidas. Você decide o tamanho da sua toalha, você decide se ela é quadrada ou retangular e você decide a largura que você quer da sua barra para fazer o canto mitrado. Decide se você vai pôr aviamento, se você vai fazer composição com 2, 3 tecidos ou se vai usar um tecido só e pronto. Vai sair um canto mitrado bem bonito. É só prestar atenção em algumas diquinhas na hora de costurar para ele ficar perfeito no acabamento. Daquela maneira que a gente não tem vergonha de mostrar o canto mitrado, nem fica disfarçando na hora de tirar fotos e nem fica tentando colocar alguma coisinha ali no cantinho para disfarçar aquela costurinha que não deu certo. É fácil mesmo. Pode acreditar, tenho certeza que você vai amar. Vamos lá. Vamos ver como a gente faz esse canto mitrado. Essa proposta aqui é uma toalha que finaliza 80 por 80. Mas, já sabe, né? Você pode aí fazer o tamanho que você quiser. Pode se aventurar, inclusive, em toalhas gigantes, porque dá muito certo. Então, vamos lá. A minha toalha, a minha proposta aqui é uma toalha que vai finalizar 80 por 80. Então, eu já cortei um quadrado, aqui ele tá dobrado em 4, eu cortei um quadrado de 82 por 82, certinho. Você escolhe o tecido que você quer aí pro fundo da sua toalha, a sua base, né, pra toalha. A forma de montar e as medidas você pode construir a sua, você pode fazer de qualquer tamanho. Então, por exemplo, se você quiser uma toalha retangular, se quiser uma toalha quadrada, você pode decidir o tamanho e já cortar o fundo, exatamente como você quer. Aí você vai partir para a construção das faixas, como você quer a sua faixa de acabamento para o canto mitrado. Pode ser um tecido só, um barrado só, como pode ser uma composição nessa faixa com 2, 3, 4 tecidos, com cianinha, com bordado inglês. Tem inúmeras possibilidades da gente fazer o acabamento dessa faixa. Bom, a minha opção aqui foi essa daqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Eu escolhi um tecido principal, um tecido aqui de acabamento e coloquei um bordado inglês. Seja lá qual for a sua opção, você vai montar todas as 4 faixas antes de você ir para a toalha, tá? Então, por exemplo, na minha proposta, eu cortei esse tecido de Natal com 16 centímetros por 82. Cortei esse tecidinho de poá 5 centímetros por 82. E cortei 82 centímetros de um bordado inglês de 5 centímetros. Essa é a minha decisão, a minha escolha. Você pode fazer isso daqui mais largo, com um tecido só, ou vários tecidos, colocando ou não o bordado inglês. São decisões que a gente toma em cada toalha, né? A gente escolhe como a gente quer fazer. Vamos supor, se você está fazendo uma toalha retangular, você vai cortar 2 faixas do mesmo comprimento do lado menor e 2 do lado maior. Sempre as medidas igual da toalha. Bom, a gente monta tudo antes. Então, por exemplo, aqui, olha, eu já coloquei e alfinetei o bordado inglês sobre o tecido principal, vim com um tecidinho de poá aqui, que eu quero que seja o meu tecido de acabamento, alfinetei tudo isso daqui e agora eu vou para a máquina e faço uma costura com o pé de máquina, sabendo que eu estou usando aqui a margem de 0,75 centímetros. Faço isso nas 4 faixas, eu já tenho aqui 3 prontinhas.
E depois é que eu vou para a toalha para montar a toalha. É uma das maneiras mais rápidas e mais fáceis, eu pelo menos acho, né, da gente montar uma toalha com canto mitrado de qualquer tamanho e com faixas de qualquer largura. O segredo desse tipo de toalha está só no critério para cortar e no acabamento. Por exemplo, as faixas elas precisam estar exatamente na mesma medida da sua toalha. Se você vai cortar dois ou mais tecidos, né, para compor a sua faixa, eles precisam ser cortados com critério, retinho, e você usar a margem de costura exatamente igual em todas as 4 faixas, porque na hora que a gente vai mitrar, quanto mais tecido tiver, mais cantinhos a gente vai precisar caprichar para que eles fiquem bonitinhos, né? Então, agora a gente vai já montar as faixas na toalha. Depois que a gente costura todas as nossas faixas, eu gosto de fazer assim, olha. 2 faixas eu vou tombar a costura para cima e 2 faixas eu passo tombando as costuras, as emendas que tiver aqui das faixinhas, né? Para baixo. E intercalo na hora de montar, porque eu acho que assim fica mais fácil. Tem pessoas que passam tudo para um lado só. Eu prefiro fazer com essa técnica do patchwork, de costuras que se encontram, de preferência, elas estejam passadas ou abertas ou tombadas, cada uma para um lado, tá? Aí, olha, eu pego todas as faixas e agora eu vou para o ferro para vincar e vinco todas dobrando aqui em 45 graus, olha. Deixa eu mostrar assim. Todas as faixas eu dobro aqui bem certinho. Aqui é importante esse canto estar super retinho, alinhado, dobro assim e passo aqui a ferro. Se você tiver dificuldade de enxergar o vinco que você vai precisar costurar nesse vinco aqui, então ainda você pode passar um risco aqui exatamente no vinco que você fez com a caneta térmica. Deixa eu passar aqui porque daí fica mais visível, né? Olha. Primeiro eu dobrei assim, dessa forma. Passei a ferro e depois, se quiser, faz um risco com a caneta. Ou então, se você enxergar bem o vinco que você fez, não precisa. Faz isso em todas as faixas, todas com essa dobradura. Aí a gente vai, deixa eu tirar aqui para não confundir, né? A gente abre a nossa toalha sobre a mesa com o avesso para cima. Esse lado aqui eu já coloquei, mas ignora ele aqui, tá? Vamos concentrar aqui, ó. A gente vai lado a lado, com o avesso para cima. Aí eu venho com a minha faixa que eu vinquei. Olha, essa daqui eu já alfinetei desse lado e a costura está tombada para o tecido vermelho. Essa daqui eu tombei para o tecido de Natal, então eu venho aqui agora e vou alfinetar aqui desse lado. Quando eu coloco aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, nesse canto, eu acerto e eu já tenho que perceber que já deu certinho aqui todas as costuras. Aqui no meu caso tem uma costura apenas, né? Mas já tá encontrando. Então, o que que eu faço agora? Olha, eu alfineto cada lado da toalha, ajeitando. A gente tem que ter, quanto maior a toalha, é bom que você tenha uma base aí, uma mesa grande para que ela fique esticadinha, né? Então, deixa eu puxar aqui, olha, e mostrar aqui assim. Eu posso abrir aqui para me certificar que aqui tá fazendo, aqui nessa lateral tá fazendo um ângulo bem certinho, reto, né? Olha, aí dobro onde eu vinquei e aqui eu já vou alfinetar. Eu alfineto esse canto dobrado aqui primeiro, depois é que eu vou abrir para costurar. Deixa eu só puxar ela aqui direitinho, porque ela tá
meio querendo sair do lugar. Então, alfineto aqui, olha. Esse processo aqui, a gente vai fazer nos 4 cantos primeiro, tá? Sem se preocupar agora com costurar, apenas alfinetando. Quando a gente alfineta os 4 cantos, eu já tenho que perceber que eles estão aqui, olha, dando certinho, encontrando. Eu giro a minha toalha, deixo aqui esse último. Deixa eu tentar ajeitar aqui para não ficar confuso. Aqui, ó. Eu estou com esses 2 aqui já colocados, essas 2 laterais. Falta apenas esse daqui. O resto tá tudo alfinetado. Então, eu venho com o meu último canto, que eu já passei, vinquei. Aqui, olha. E vou encaixar ele aqui. Certinho. Aí, eu vou alfinetar essa base daqui. Deixa eu só pegar alguns alfinetes. Bem certinho, borda com borda. Tudo bem direitinho. Aqui. Agora, eu vou me preocupar, depois que eu alfineto tudo, os 4 cantos, as 4 faixas. Aqui eu vou segurar, tá? Tô com os 4 cantos alfinetados. Sem tirar os alfinetes das faixas, eu venho aqui agora, olha, e junto. Primeiro eu vou fazer esse canto, vou me preocupar com esse canto. Claro que aqui tá parecendo que é, nossa, que demorado, mas não é demorado não, viu? É porque eu vou falando devagar e mostrando devagar e às vezes até repetindo, mas não é. Então, eu venho nesse primeiro canto, junto aqui, olha, direito com direito. Ele já está vincado aqui, é onde eu vou costurar. Só que agora aqui eu vou precisar alfinetar bem direitinho as 2 faixas, para que elas não saiam do lugar. Eu deixo toda a minha toalha para lá agora e me concentro nesse daqui, ó. Não tiro o alfinete lá da toalha. Me concentro só nesse canto aqui. Então, coloco direito com direito. Alfineto aqui, olha. A faixa uma sobre a outra. Como eu passei a costura uma para um lado e outra para o outro, eu sinto aqui no meu dedo, quando eu pego aqui, eu sinto que elas estão encaixadas. Eu coloco um alfinete exatamente aqui. Então, é aqui, ó. Né? Exatamente aqui elas estão encaixadas, onde eu tenho uma costura. E alfineto. Agora, eu vou para a máquina e vou fazer uma costura exatamente nessa linha diagonal, com retrocesso no começo e no final. Porém, aqui no começo... Aqui nesse comecinho, deixa eu só pegar minha caneta, eu vou marcar 1,5 centímetro. Deixa eu marcar assim que fica mais fácil. 1,5 centímetro e vou começar a costurar deixando 1,5 centímetro para depois eu dobrar e fazer a bainha. Então, onde eu marquei? Aqui, olha. Aqui tá a minha linha, né? Na diagonal, e aqui de cima eu marquei 1,5 centímetro. É aqui que eu vou começar a costurar, deixando 1,5 centímetro para eu fazer a bainha depois de acabamento. Então, agora eu vou para a máquina, começo aqui, deixando 1,5 centímetro, retrocesso e retrocesso no final. Aqui eu gosto de colocar um ponto menorzinho, tá? Deixo o ponto mais estreito, porque fica melhor o acabamento. Foi para a máquina, costurou o canto, sai da máquina e já se certifica, porque se ficou
feinho aqui, a gente volta e refaz. Se ficou certo, aí eu já faço canto a canto desse jeito, tá? Um por um. Eu venho e já refilo aqui, olha, essa ponta. Corto, meço aqui 1 centímetro da linha que eu costurei, mais ou menos, né? Não precisa ser tão criterioso. Tiro aqui, olha, e eu já pego o ferro e vou passar esse canto para acertar esse canto. Então, aqui eu gosto de abrir a costura. Eu acho que o acabamento fica melhor quando a gente abre a costura. Deixa eu só pegar meu ferro aqui. Aqui, olha, a gente abre essa costura. Bem direitinho. Eu já viro pro lado direito. Aqui tá embolado, a gente tá embolado aqui porque a gente tá com a toalha toda alfinetada, né? Eu não tô preocupada com a toalha, eu tô preocupada só com cada canto. E passo. Feito isso, agora eu vou pro próximo canto fazer a mesma coisa. Deixa eu só tirar a minha... Mesma coisa no próximo canto. Ele já está vincado aqui. Deixa eu só abrir aqui para acertar. Aqui, ó. Ele já está vincado. Eu tiro aqui alguns alfinetes, os primeiros, né? Trago aqui, ponho a toalha aqui pro meu lado esquerdo, sem me preocupar com ela. Trago aqui, acerto direitinho agora aqui de novo. Alfineto novamente. Se você riscou, fica mais fácil. Se não riscou, você vai no vinco que você fez, né? Aqui você já testa com o dedo se a costura está encontrando, alfineta. A gente marca 1,5 centímetros aqui do nosso vinco. Vai para a máquina, costura, refila e passa. A gente vai fazer isso nos 4 cantos para depois sim terminar a toalha. Então, olha, de novo, direito com direito, alfineta, tem o vinco, certifica aqui que as costuras estão se encontrando, marca 1,5 centímetros da borda, retrocesso, retrocesso, refila e passa. Vamos fazer isso nos 4 cantos. Com os 4 cantos devidamente já costurados, cortados e refilados direitinho, né? Quer dizer, refilados e passados direitinho. Aí eu volto de novo para a toalha, né? Esses cantos e alfineto. Deixo os 4 cantos alfinetados novamente. Agora a gente vai para a máquina, olha, e nós vamos passar uma costura em toda a volta da toalha, nos 4 lados, né? Com a margem de 0,75, tendo cuidado de, cada vez que a gente chegar aqui nesse cantinho, deixar a agulha abaixada, quando você parar aqui para girar a peça, bem no encontro aqui da sua costura e virar. Assim vai garantir que esse cantinho vai ficar bonitinho da toalha. Eu vou mostrar lá na máquina. Margem de costura de 0,75, normal. Aqui eu deixei o ponto 2,5, 2,7. A gente vem, deixa eu só, eu quero fazer isso aqui devagar. Diminuir um pouquinho. Tiro os alfinetes aqui do cantinho. Quando eu chego exatamente no canto, eu abaixo a agulha na costura aqui do meu canto mitrado, giro a peça, né, sem tirar a agulha, para não sair do lugar, e continuo costurando. Então, eu faço isso nos 4 cantos para garantir que eu vou ficar com esse cantinho bem direitinho, bem mitrado.
Depois que a gente costura toda a volta, né? A gente vai essa barra jogar para o lado direito. Antes, porém, a gente corta todos os cantinhos para não ficar volume de tecido. Aqui não corta muito perto da costura para não ter o perigo de abrir. A gente deixa uns 2 ou 3 milímetros. Para desvirar os cantinhos, olha, os cantinhos eu gosto assim também. Eu dobro aqui a costura assim, olha, fazendo um Vzinho aqui, seguro aqui, tá? E aí eu seguro aqui por dentro e já puxo com esse Vzinho dobrado. É mania, eu acho que o cantinho fica mais bonitinho. O tecido fica mais organizado por dentro, sabe? Os dois lados, as duas costuras organizadas. Detalhezinho que quem tem olho crítico vê na hora quando vê uma peça de canto mitrado. Olha, fica assim. Fica bem bonitinho. E a gente vai fazer isso nos 4 cantinhos para colocar essa barra do lado direito. Olha aqui assim, ó, como que eu faço. Eu coloco aqui, dobro as duas costurinhas aqui, deixando um Vzinho dobrado. Aí já seguro aqui com a outra mão e puxo. Quando a gente vira, esse cantinho, de qualquer jeito, ele pode ficar com o tecidinho meio emboladinho aqui. E eu acho que fica meio esquisitinho, mas ok também. Pronto, ó, né? E aí a gente faz com os 4 cantos pra gente agora fazer o acerto dela aqui, passando a ferro, que já é a forma como a gente vai finalizar. Depois que a gente coloca daí pro lado direito, né, organiza todos os cantinhos, aí a gente vai pro ferro, fazer todas os acertos aqui pra gente fazer as últimas costuras. Então, olha, na hora de passar, o importante é que assim, olha, do lado do avesso, fica aparecendo 1 milímetro do tecido da frente. Assim, não fica aparecendo nada do tecido das costas aqui, né, na frente. Então, tem que deixar esse milímetro aqui no avesso do tecidinho da barra. Passa bem a ferro, acertando isso daqui, e vai alfinetando para o tecido não escorregar, não sair do lugar. Se você marcou aquele 1,5 cm bem direitinho, e com retrocesso, então agora, a hora que a gente vira aqui para fazer a bainha, olha, o cantinho fica perfeito. Aqui, olha, né? O cantinho tá perfeito, todos encontrando bonitinho. Passa muito bem a ferro, alfineta também. Bastante alfinete para não ter perigo de escorregar. Então, agora eu vou para a máquina e vou começar a costura aqui do centro, nessa do meu acabamento em vermelho. Uma costura, eu vou fazer assim, olha. Uma costura aqui, na beiradinha. Quando chega aqui, o mesmo processo, agulha para baixo, bem na costura do canto mitrado, giro a peça e vou. Aqui eu vou fazer uma costura na vala, aquela que a gente costura entre as duas, né? Os dois lados aqui, bem devagar, e faço a volta. E aqui eu vou fazer uma costura com um pé de máquina de 1 centímetro, mais ou menos, aqui nesse acabamento. São 3 costuras que eu vou fazer bem devagar. E também eu gosto aqui, eu não gosto de dar retrocesso nessas costuras. Acho que fica um pouquinho grosseiro para a toalha. Então, eu gosto de fazer aquele acabamento que a gente faz quando faz uma peça com quilting. Naquele vídeo da semana passada, do jogo americano de Natal, eu mostro quando faz o quilting reto, o acabamento, né, que é de pescar linha. Então, se você tem alguma dúvida de fazer aquele acabamento, pode ver no final daquele vídeo lá, quando eu faço o quilting reto. Ou você faça com retrocesso, né, mas eu aconselho não ter retrocesso, porque
para ser um retrocesso bonitinho, ele tem que ser de no máximo 2 pontinhos e ficar exatamente em cima um do outro, né? Senão ele vai ficar assim, aquela costurinha meio feia. Mas vamos lá, vou para a máquina, fazendo essas costuras, a nossa toalha já está pronta. Aqui eu deixo o ponto da máquina mais largo, 3,2, costuro devagar. Aqui, nesse acabamento vermelho, eu deixo a linha da agulha vermelha e a linha da bobina neutra, e depois eu troco para a linha neutra para fazer as outras 2 costuras. E o importante aqui é ir devagar e parar sempre a agulha para baixo quando chegar nas costuras do canto mitrado. Fiz aqui essa primeira costura com a linha vermelha, o acabamento daquela forma como eu mostro lá no vídeo do lugar americano, fica imperceptível, você não sabe onde começa e onde termina a costura. Se você ainda não faz esse tipo de acabamento, sugiro você dar uma olhadinha naquele vídeo, eu vou deixar no card aqui o link para o vídeo, lá no final do vídeo, quando eu mostro o quilting reto, tá? Agora, eu já troquei a linha, deixei a linha neutra, e aqui eu quero fazer uma costura na vala. Com muito cuidado, no caso, porque a minha linha é neutra e eu não quero que ela escorregue pro lado vermelho, né? Então, a agulha vai ter que pegar justamente aqui, olha, entre o bordado inglês e o tecido vermelho. Vou fazer novamente com esse acabamento de puxar a linha, né, de esconder a linha, não quero retrocesso aqui também. Então, eu vou puxar a linha aqui de baixo primeiro e fazer a costura e fazer o mesmo tipo de acabamento. Mais essa costura e depois eu vou finalizar, com a última costura. Aqui já foi a costura entre o bordado inglês e o tecidinho vermelho. Agora, a última que eu quero fazer, que é aqui o acabamento da beirada. Aqui eu vou deixar uma margem de costura maior. Eu vou deixar uma margem com 1 centímetro mais ou menos. 1 centímetro tá bom. Pra ficar uma margem mais larguinha um pouco. Deixa eu só regular aqui minha máquina, deixa eu ver. Não, tá com 1 centímetro aqui. Mesma coisa, eu não começo no canto aqui, eu esqueci de falar, eu não começo aqui, porque eu não gosto, eu gosto que o final, o arremate fique no meio. Então, eu começo em qualquer lugar aqui, para depois aqui não ter nenhum tipo né, a gente só fazer o giro aqui com a agulha para baixo, daí fica bem bonitinho. Fazendo essa costura, a gente já finaliza a toalha, tá? Pronto, aí está a nossa toalha com canto mitrado, bem delicada, todos os cantos se encontrando direitinho, acabamento retinho, bonitinho e simples de fazer, que é uma das coisas que a gente ama, né? Quando tem uma facilidade para fazer. Existem várias formas, como eu já falei, do canto mitrado. Esse eu acho rápido e, assim, um efeito muito legal. Espero que vocês tenham gostado da dica dessa semana e até a próxima, se Deus quiser. Boas costuras do lado daí.